Fala galera, Danilo aqui. E hoje, galera, voltando de vez com o podcast que tava parado aí há algum tempo, por conta aí mais de tempo. Tava difícil tanto pra mim quanto pra galera aqui que produz podcast. Mas agora voltamos de vez, vamos meter uma frequência boa aí, tanto de vídeo de podcast, quanto de vídeo informativo aí pra vocês. E hoje meu convidado, galera, convidado que tá dando o que falar aí. Sempre que eu tô dando aula, Arthur, galera fala, eu vi o vídeo lá do Arthur e tal. Galera do meu convívio mesmo. Eu acho isso daí muito louco, porque o Arthur é um maluco aí que eu conheço das antigas, né, galera? A gente deve ter uma amizade aí de 6, 7 anos. Né? É por aí mesmo. Quando a gente arbitrou lá a competição. E muito louco ver a evolução assim de um cara que tá próximo a mim, tá sendo referência assim do assunto que é o levantamento de peso olímpico. Então se apresenta aí pra galera, o Arthur, faz teu nome Legal. aí, como que você começou nessa brincadeira, fala tudo aí. Bom, meu nome é Arthur, Danilo já apresentou. Cara, e a gente começou quase na mesma época, né? Eu conheci o CrossFit através de uma preparação física pro Gil. Pode crer. Acho que você também começou no Mesma Gil. coisa, estava no Gil e tal, e aí fui usar o CrossFit como preparação e não fui virar Exato. CrossFit. O que acontece? Pô, em Guarulhos, tinha um faixa azul lá, que ele já era professor de educação física, ele já tinha uns alunos de preparação física da hora. Aí eu falei, ô Nilton, queria fazer uma preparação contigo. Falei, meu, tem um espaço legal, você conhece CrossFit? Eu falei, mano, não conheço. Vamos fazer um treino disso. Rapaz, eu quase gorfei em 4 minutos. Passei mal. Falei, não, o que é isso, pô? Sou jiu-jiteiro. Tô acostumado a bater nos caras, tomar pressão. Não aguentei. Aí falou, Arthur, é mais ou menos esse sistema e tal. Gostei, comecei a fazer aula com ele. Sim. E aí, como a maioria das coisas que me interessam, e eu entro de cabeça, já comecei a pesquisar, comecei a ver o mundo que era. Eu não sabia que era nessa proporção. Sim, sim, E aí, de repente, pum, uma propaganda pelo Facebook que abriu um box em Guarulhos. pode crer. Aí eu falei, não, é agora. Pum, e-mail, vou me cadastrar. Já era Sauros ou não? Não, você vai lembrar, era a Proteus, Pode crer, pode que hoje é MK1. Pode crer. Marcel, se estiver vendo aí, um grande abraço também, porque é um cara muito gente boa. Tá. Aí, fui na aula experimental. Sim. Logo o Diego Figueroa, você conhece? Lembro. Monstrão dando aula. Eu falei, nossa, mano, que esse cara? Já achei demais. E aí comecei a frequentar. Sim, Frequentar, e eu lembro que quando eu comecei em 2014. Quando completou um ano, eu olhei pro Marcel e falei, Marcel, eu já baixei o PDF do Level 1, sim, eu vou devorar essa parada e eu vou dar aula. pode crer. Ele olhou pra minha cara e falou, Arthur, se é o que você gosta, Sim, porque eu já puxava um treino ou outro de Gil. sim, Aí foi a deixa, pum. Aí logo depois, eu mudei, né, eu morava ali perto, aí eu me mudei pra Vila Augusta, que é um bairro de Guarulhos. E aí pra ir pra Proteus era muito longe. Mas ali tinha a GRU, que eu fiquei um bom tempo. Aí a oportunidade surgiu lá. Eu já dava aula de Gil, já tava na Marrom. Aí um dos donos, que é o Pé, o Flávio, gente boa, também pegou e falou assim, Arthur, eu vou tirar férias no final do ano. Meu, tem as mães de me cobrir? Eu falei, pô, eu vou cobrir. Meu, a galera curtiu e foi uma vibe diferente. E dali em diante comecei a dar aula. Level 1 conhecendo o Victor Morris e o Jobs em 2017. E aí de Foi lá aqui pra ou cá... foi lá fora? Não. Foi no Jardins, lembra? No shopping, lá pode crer. em cima da Rebook? Sim. Foi lá o curso. Da hora. E aí, de lá pra cá, pô, fiz amizade com o Vitor, comecei a estudar mais, e a oportunidade só veio crescendo. Da hora. No mundo do levantamento de peso olímpico, foi em 2017. Sim. No meio do ano, ia ter uma competição em São Bernardo, Boa. no box do César. Cezinha também, o Hideki. Gente boa demais. Arthur, vem, eu te explico como é que funciona, porque eu não fazia nem ideia. Eu falei, mano, eu gosto de LP, eu acho que eu vou entrar nessa competição. Entrei e ganhei em primeiro lugar, mano. Top. Tipo, coincidiu lá as cargas, deu certo, o menino errou uma terceira tentativa, era a minha deixa de passar ele, deu bom. E quem entregou a medalha de ouro foi o pai do Fernando Reis. Pode crer. Aí eu já senti que aquela vibe foi muito da hora. E aí eu conheci o Kleber Gonzaga. Ele tava fazendo uma peneira no Palmeiras. Eu não tinha uma técnica boa, não tinha. Mas as minhas cargas de agachamento já na época eram muito boas. Até hoje. Né? Então, aí eu mandei pra ele, ele pediu um histórico, mandei as cargas, ele falou, meu, gostei, vem pra cá. Aí fiz um testezinho, aí final de 2017 já entrei no Palmeiras, 2018 foi onde eu participei do primeiro brasileiro. Sim. E o brasileiro, meu, foi uma baita experiência, porque o brasileiro, tipo, não era o Palmeiras.
Você usava o uniforme do Palmeiras, mas ali você não era Palmeiras, você era São Paulo. Pode crer. Então, Palmeiras e Pinheiros, a gente ficou junto. A gente chegou na quarta-feira em Rio Grande do Sul, a gente treinou junto, quarta, quinta, sexta, junto com o Fernando Reis, com o Matheus, com o Ellison Rosa. Meu, a nata do LPO. Sim. E ali eu vi um baita convívio. O cubano era o treinador de Pinheiros, me tratou bem, ajusta isso, ajusta aquilo. E foi muito da hora. Esse campeonato, quem me ajudou no meu aquecimento foi o Rogério. Quem tava me olhando, quem tava olhando no aquecimento era o cubano. E quem tava cuidando das pedidas era o Gonzaga. Aí eu senti a vibe que, tipo, todo mundo ajuda todo mundo. Sim. Achei da hora. Aí ficamos até domingo, né? E aí domingo a categoria pesada, Fernando Reis. Aí o Gonzaga falou assim, Arthur, eu vou ajudar o aquecimento? Você ajuda ele aqui nas anilhas? Eu falei, caraca, tá maluco? Mó honra. Ajudando o cara, e aí a gente sentava do lado, batia um papo e, porra, até hoje converso com o Fernando, um cara também de coração gigantesco. Inclusive, o Fernando já veio aqui no podcast. É, eu vi o Só vídeo. que foi gravado, né? Não foi presencial, mas foi top. O bicho tá em Miami, né? É. Mora lá. Então, e aí de lá pra cá, mergulhei de cabeça. Aí fiquei no Palmeiras. Aí depois o próprio Palmeiras tava fechando a sala, né? Então os próprios atletas estavam procurando outras coisas. Aí foi quando eu fiquei com o Lescão. Aí 2019, outro brasileiro em Curitiba. E aí de lá pra cá, tipo, além de me aperfeiçoar no CrossFit, eu acho que eu mergulhei muito de cabeça no LPO. Mas muito mesmo. E aí o Instagram. Cara, sempre tive vontade de tentar produzir mais. Pode crer. Só que, voltando um pouquinho, em 2013, no Jiu-Jitsu, não tinha vídeo. O Instagram não deixava postar vídeo, né? O que eu fazia? Eu escolhia uma técnica, eu tirava fotos de algumas posições e virava uma foto técnica, como se fosse continuação. Pode crer. Na época, o Feitosa da Gracie Barra, lá da Califórnia, já curtia, achava da hora esse trabalho. E aí, no levantamento de peso, já tinha bastante crossfiteiro mais famoso falando de técnica e tal. Eu falei, meu, o que eu posso fazer para colaborar? Um dia, internado no hospital por um tratamento renal, eu tava lá, sem ficar sem fazer nada. Quer saber, meu? Todo mundo fala do meu jeito fácil de explicar. Eu não fico com termo técnico. Olha, falta tripla extensão e a sua cadeia posterior. Meu, irmão, pula aqui. Pô, mais simples. Eu falei, pronto. Vou começar a fazer vídeo dos atletas da minha maneira de falar, que é mais fácil, e vamos ver. Mano, o primeiro vídeo foi da Natasha, estourou, e aí da Laura, e por aí, meu, só tem estourado, e aí foi pronto. O Instagram tá lá em cima, agora é minha vez de poder ajudar. Aí eu comecei a fazer as minhas dicas, como que auxilia aqui, como é que melhora, como é que eu deixo de ter medo na hora de entrar na barra. Aí eu comecei a colaborar um pouco mais. Da hora. Essa é a trajetória aí. Inclusive, você falou de pulo, já a gente vai falar todo sobre essa parte técnica de LPO. Hoje a ideia do podcast, além de falar um pouquinho sobre sua história, é a gente conversar sobre os movimentos e tal, dar uma elucidada aí pra galera, pra acrescentar, né, pra galera, principalmente iniciante aí, Sim. tentar melhorar um pouquinho a técnica de vocês. Então já a gente vai falar sobre todos Boa. esses tópicos. Boa. Ô Arthur, você comentou que você entrou no CrossFit e aí depois que você começou a querer fazer o Level 1. Isso também serviu para a faculdade de Educação Física? Você fez depois que estava no CrossFit já? A minha primeira formação, pra quem não sabe, é sistema de informação. Isso que eu ia perguntar, o que você fazia antes? Antes, desde os 18, trabalhando com vendas, mas assim, remoto, ajudando o vendedor externo. Na época, olha só, era fax. Os pedidos da empresa chegavam por fax. E a gente tinha que passar pro sistema e por aí vai. Logo depois eu comecei a trabalhar com e-commerce. Sim. E aí no e-commerce foi muito da hora. Era um outro mundo, um mundo até um pouco mais atual. Sim. E aí eu lembro o seguinte, eu lembro que eu já tava dando aula de jiu-jitsu. E quando eu dava aula de jiu-jitsu, a paixão, pra quem dá aula, você sabe disso, é você poder falar, poder ajudar, aquela gratidão que o aluno tem, é sem palavras. Sim. E aí eu lembro, olhando para 2 monitores, um iPadzinho assim, eu lembro de eu estar assim, olhando, com a cabeça a milhão. Falei, meu Deus do céu, mano, acho que isso daqui não é mais para mim, né? Sim. Só que ainda quieto na minha. Marçal era meu chefe na época, é meu amigo até hoje.
pegou, teve uma conversa comigo, e aí, Arthur, tá meio... Marcelo, acho que isso daqui não é mais pra mim. Falei, vamos fazer o seguinte, eu te mando embora e vai tocar a sua vida, moleque. Vai fazer o que você gosta, você é novo. Sim. Eu falei, jura? Juro? Me mandou embora. Ele não falou nada, só me mandou normal. Eu fiz questão de fazer aquele cálculo lá dos 40%. Sim. Tá aqui, ó. Não quero. Eu falei assim, ó, eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro. Mas eu tô agradecendo pelo que você fez por mim. E eu vou tentar tocar a vida. E aí eu fiquei trabalhando uma época com um camarada, a gente era representante da Vans. Sim. E aí tava entrando a Nixon, tava entrando outras linhas no mercado. Falei, Arthur, fica aqui comigo alguns horários e à noite você vai dar aula. Pelo menos você não fica em escritório. Mas também não deu certo. 2 moleque aventureiro, não deu certo. Sim. E eu dou graças a Deus, eu falo pra ele até hoje. Falei, mano, graças a Deus eu fiquei contigo. Porque foi um ano da minha vida de muito aprendizado, até financeiro. Você aprender a viver com muito menos. Sim. E aí, da aula, foi pronto. Depois do level 1, eu fiz o level 1 sem ter a faculdade de educação física. Depois que eu vi o mundo que é, eu falei, não, peraí, preciso entrar. Tem que estar legalzinho pra eu poder entrar nesse meio. E com certeza, foi onde abriu a cabeça. E aí eu lembro que eu já tinha feito depois uns 2 cursos online da CrossFit. Pode crer. Porque vai abrindo a mente. Falei, nossa, não adianta. É que no jiu-jitsu não precisa da faculdade, né? A arte marcial e a linha de ensino, elas não se comunicam. Sim. Então, assim, teve que fazer. Mas a primeira formação é sistema de informação. Pode Tem gente crer. que olha pra mim e fala, duvido, Arthur. Eu falei, pois eu fiquei no computador muito tempo. Sim. Mano. É engraçado, mano, que nossas histórias casam muito, porque meu primeiro trampo também foi escritório e tal, camisa, etc. Sério? Só que é o mesmo esquema. Fiquei 10 mesinhos lá, deu pontapé inicial, né, pra mim começar a facu, né, porque tinha que dar graninha, né, pra bancar a facu. E depois desses 10 meses, logo em seguida, apareceu a oportunidade lá na SP e, pô, agradeço até hoje, porque mudou minha vida, né, mano? Eu lembro de um treino que a gente fez na SP. Pô, então, exato. Eu lembro. E, tipo, nessa época você já tava flertando com o LPO, né? Já. É engraçado, mano, quanto que você evoluiu. Caraca, naquele verdade. tempo lá, é muito foda. E o Arthur, aí, conversando sobre o LPO agora, vamos fazer aquele esquema lá de já destrinchar pra galera e tal, mais novata aí, os pontos técnicos do LPO, etc. Vamos começar pelo assunto aí do salto. Muitas vezes na minha aula eu falo pra galera saltar. Só que tem muita gente que fala que não pode saltar no LPO. O que você acha disso, Arthur? Ó, primeira coisa que eu acho, e eu fui aprendendo com o tempo, porque eu não era um cara assim no começo. Sim. No começo eu achava que todo mundo tinha que treinar igual eu. Ah, não, se você não aguenta esse peso, não, dá um jeito, vai aumentar. Eu era muito assim. Aí, com o tempo, eu fui ficando flexível. Com o tempo, eu conheci a Renata, minha esposa, que também me ajudou. Ela tem os conhecimentos dela de PNL. Ó, não é bem assim que fala, tenta falar assim. E você vai abrindo a cabeça para um outro mundo. Então, o que eu vejo hoje? Em primeiro lugar, primeira coisa, eu tenho que fazer o aluno se movimentar bem. O que adianta eu falar para ele, olha, você vai fazer sua tripla extensão rápida e depois você só espaça os pés? Exato. Caraca, calma aí. Deixa ele dominar um pouquinho o movimento dele. Sim. Olha, pula. Percebeu que foi um pouco mais leve? Putz. Esse mais leve significa que você usou 100% da sua perna. Exatamente. Você entendeu? Que a galera fala, não pula. Mas aí o cara tá fazendo movimento lento. Não adianta, é melhor o cara pular e fazer o movimento mais forte do que ele não pular e fazer o movimento fraco. Exato. A galera é muito fechada pra isso, entendeu? Depois você vai lapidando o movimento do cara. Aí o que eu faço? Eu não vou entrar num debate com o aluno. Sim. Mas eu faço ele pensar. Então, por exemplo, você segue quantos levantadores de peso ou quantos atletas? Ah, vários. Tá bom. Quantas vezes na semana você vê ele agachando? Pô, várias. Legal. Você já viu vídeo de atleta saltando na caixa, saltando até numa pilha maior? Já. Por quê? Pra ele usar 100% da perna dele, explosão. Ah, faz sentido. Falei, tá bom. Você consegue mostrar o seu nível de explosão saltando nessa caixa, mas sem tirar o dedão do chão? Não tem como. Então, meu amigo, você precisa usar 100%. Agora,
um salto forte é uma coisa, Sim. saltar alto é outra. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu tento ilustrar o mais fácil possível para que quando ele domine e entender o que, putz, tá fazendo diferença, aí depois nós vamos conversar se você precisa pular, se você não precisa, se o espaçamento tá bom ou não. Primeiro vamos dominar o movimento. Sim, sim. Então, nas minhas aulas, eu tento falar o mais simples possível. Exato, exato. E outra coisa também que aparece muito essa dúvida na minha aula. Só que é mais uma coisa minha, uma Ah, crença minha. Tipo, tem muita gente que fala que na saída inicial lá do movimento, até ah, chegar na tripla extensão, que até chegar no joelho você tem que fazer um movimento mais controlado da barra e depois quando você passa no joelho que você explode de vez. Concordo, mas também eu acredito o seguinte, a explosão, ela é a soma da velocidade com a força, certo. certo? Se você, vamos supor, um carro que vai fazer um teste de 0 a 100. Ah, Se o carro ele tá aqui, tá o percurso completo e aí tem a metade do percurso. Se ele corre a 20 por hora até metade do percurso e depois ele quer acelerar do meio pro fim, ele não vai chegar com menor velocidade do que um carro que desde o início sai acelerando até o fim do percurso. Em quesito de explosão. sim, em quesito de explosão. Isso. Até faz sentido o que você tá falando. Mas se a gente for pegar esse carro, ele saiu do zero. Ele não saiu a 100 por hora, né? Então, quando um aluno traz uma dúvida dessa, Aham. a primeira coisa que eu faço é gravar o movimento dele. Sim. E aí, Arthur, posso sair explosivo? Eu pego e mostro. Irmão, olha quanta coisa a gente precisa arrumar Sim. antes de você sair explosivo. Aham. Então, eu já vi apostilas da China, Bulgária, russa, até a nossa aqui. E o nosso sistema brasileiro é muito parecido com cubano, colombiano, por questões da região, né? Sim, sim. Todas me mostram pequenos gráficos, onde eu começo controlado, passo o joelho, acelero, chego no quadril e explodo, Sim. que é o pico alto, né? O máximo. Pode crer. Então, assim, talvez ele tenha outras coisas para arrumar antes de pensar nessa explosão. Agora, se eu tenho um aluno com nível técnico lá em cima e eu vejo que ele cozinha muito na saída, tá atrapalhando alguma coisa, aí eu começo a fazer alguns trabalhos específicos para ele Isso. melhorar essa velocidade. Aham. Para aluno novato, isso daí é muita informação para um aluno novato, mas para um cara que já tá com a técnica mais avançada, que tá com dificuldade para a barra Aham. subir por conta de tá devagarinho Entendo. essa saída, tá ligado? Eu acho que vale a pena, lógico, que não é uma regra, não é nem nada é regra. Não, não. Né? Tem cara que eu já vi batendo recorde olímpico. Com a barra andando, eu já vi, Com a né? barra Ele sai andando, andando. eu já vi. Então, tipo, cada pessoa tem sua individualidade. É. Mas eu creio muito nisso de sair, quando o cara já tá com a técnica avançada, sair um pouquinho mais veloz para gerar mais potência e quando tá a carga já bem elevada, eu acho que faz a diferença para subir Faz. uns 2 quilinhos, 3 a mais, né? Quando já tá perto do PR. Tá Se eu, ligado? se eu pego um aluno nesse nível, Sim. eu só. Tem aplicativos que fazem isso, né? Tem aplicativos que conseguem mostrar a trajetória da barra, inclusive qual é o ponto máximo de aceleração dele. Aham. Eu só preciso mostrar para ele que o ponto máximo é quando a barra chega no quadril. Exato. Então, se ele vai sair veloz, não tem problema, desde que quando a barra chega no quadril, seja mais explosivo ainda. Não pode perder o gás também no meio do rolê. Tem que ser o máximo Exato. no final. Agora, uma coisa que eu falei hoje, para um casal que fez personal comigo. Galera, deixa eu falar uma coisa. Alguns alunos, talvez puxam antecipado, ou fazem uma saída, sei lá, dinâmica, né? Puxa a barra e já faz. Aí você fala, calma, amigo, controla algumas coisas. A maioria faz o seguinte, e eu vou falar para vocês pararem de fazer isso. Olha o que eu achei. O atleta Y faz igualzinho. Irmão, você acabou de achar uma muleta. Calma aí. Ele é ele. Sim. Vamos consertar o seu, e aí depois a gente vê se é igual ou não. Nesse quesito, eu gosto de ir pela maioria. Ó, esse atleta é o único atleta que faz assim. 90% dos atletas não fazem isso. Então vamos pela maioria. Se for o seu caso de ser esses 10%, Isso. ok, mas vamos pela maioria primeiro, aí depois a gente trabalha essas individualidades, né, de cada um. Outra questão, Arthur, mobilidade. Puta Galera, porque eu falo o seguinte,
que um strongman ele não levantaria a mesma carga de um levantador de peso. Não porque ele falta força para ele, mas por conta da mobilidade. Você concorda que mobilidade é um ponto-chave para a galera que quer levantar peso, além da força e a técnica? Eu acho que esses 3 pilares: coordenação, força e a mobilidade. Né? Tem uma frase muito famosa, principalmente lá no leste europeu, que é uma escola mais forte do levantamento de peso. O seguinte, o que eles falam? Me dá um atleta fraco, Sim. porém flexível, que eu transformo ele num campeão. Uhum. Não me dá um cara forte, duro, que não vai dar pra transformar ele em campeão. Sim. Então, assim, essa frase ela é muito real. Uhum. Em primeiro lugar, mobilidade. Vai evitar lesões. Exato. Vai evitar aquele movimento. Pô, mas esse movimento não tá confortável. Irmão, com essa mobilidade não tá confortável, eu sei. Tá duro igual cimento. Não... Então, ele faz o dobro de força, ele faz Exato. o dobro. Então, assim, e olha que legal, conversando com o Yuri da Bunker, a gente chegou num consenso muito legal. A mobilidade não é só pro atleta. Uhum. A mobilidade é pro seu pai, é pra minha Sim. avó, Sim. é por questões de saúde. Exato. Entendeu? Então, assim, a mobilidade pra qualquer esporte, pra mim, é o primeiro pilar, é o primeiro ponto. Faz mobilidade. Uhum. Quando eu entrei no Palmeiras, eu não tinha muita mobilidade. Sim. Não tinha uma boa mobilidade. Uhum. Eu fazia exercícios com a barra e 5 quilos de cada lado. E eu falava pro treinador, pô, mas eu consigo mais. Amigão, gasta tempo com a sua mobilidade e só faz com essa carga aqui. Sim, E eu entendi sim, o porquê. sim. E por ter vindo do tatame, talvez eu não deixei o ego falar mais alto. Uhum. Eu fiz o que ele falou. Não, tudo bem. Eu fico com essa carga e eu vou investir na minha mobilidade. Pode crer. E aí, isso que eu queria te perguntar, porque pra mim às vezes é um desafio, eu acredito que pra você também. Beleza, a gente vai lá, passa mobilidade toda vez no início do treino e tal. Só que tem diferença entre você ir lá, põe a mãozinha aqui. Mobilidade é você no seu limite. Entendeu? Então, isso é a dificuldade pra mim de, tipo, convencer a galera de que, mano, se você não der o máximo desde o início aqui na mobilidade, não adianta. Você vai fazer todo isso, daí você não vai sair do lugar que você tá, porque você não tá dando o máximo. Exato. Entendeu? Como que é pra você? Como que você consegue convencer as pessoas de ir além na questão de mobilidade? Então, é aquilo que eu falei antes. Eu preciso deixar o aluno confortável. Não vou entrar em um debate com ele. Sim. Mobilidade, galera. Vamos parar nessa posição que você mostrou, né? Uhum. E o ombro tá na mesma linha da palma da mão. Sim. Aí eu espero. Eu vejo quem tá dando o máximo. Putz, não tá legal. Galera, afasta o ombro agora. Aí você já vê gente indo para trás. Pô, tá legal. Ainda não tá no nível que eu quero. Galera, mais um pouco. Não, continua. Vai, rapidinho. Eu dou um jeito de forçar. Pode crer. E aí, às vezes, até brinco. Opa, acho que agora tá funcionando, porque eu tô vendo sua careta. Eu falo. Porque, pô, tu tá tirando mó barato, tá conversando e tá funcionando. Sim. Exato. E teve um vídeo muito legal que estourou, o do Fernando Reis. Ele começando a fazer os movimentos dele com a barra, 15 quilos de cada lado. Aí daqui a pouco, que é 50, né? Daqui a pouco ele foi pra 70, 100, 120, 150. E ele faz com a mesma seriedade. Isso eu vi ao vivo, no Brasileiro. Ele faz com a mesma seriedade, com a mesma velocidade e com o mesmo respeito. Ele cata a barra, ele se concentra. E aí tu fala pra um aluno, pô, melhora aí, pô, tá sem velocidade. Não, coach, é que tá sem peso, tá leve. Ah, mano, para com isso, brother. É com a carga baixa que você vai treinar o seu neural pra pegar a carga. Você não vai dar o máximo quando já tá alto, é desde o início, galera. Tem muita gente que fala também, não, com peso o meu movimento vai melhor do que sem peso. Se tá melhor com peso que sem peso, você não tá com a técnica adequada. Não tá legal. Você tinha que fazer sempre um movimento bacana, dependente se você tá com bastão, com a barra, tem que estar sempre o mesmo padrão. Se tá mudando o padrão, tá errado, galera. Então, é isso mesmo. Essa é uma das dificuldades que nós coaches passamos na hora de ensinar, né? Mas sabe o que eu faço? Dependendo do nível de intimidade, quando algum aluno fala, pô, coach, eu tô estagnado, 6 meses com a mesma carga, o meu tempo ainda é o mesmo, não sei o quê. Aí eu pego, é mesmo? Legal, vem cá. Presta atenção no treino de hoje. Eu sei que você vai treinar, mas eu queria que você prestasse atenção no fulano ali. Mas o que tem? Presta atenção do começo ao fim. Aquele cara que manda bem, ele tá aquecendo diferente. Sim. Ele tá alongando pra valer.
com a barra, galera, eu queria que vocês fizessem canoinha no aquecimento. Tem gente que lá tá fazendo de qualquer jeito, e esse moleque, que já tem um treino bom, ele tá dando o máximo da canoinha dele. Sim. Esse cara é o que rende mais. Exato. Então eu uso de exemplo. Tá vendo, fulano? Levou a sério do começo ao fim, né? Sim. Eu acho que você poderia mudar sua mentalidade agora. Exato. Isso acontece bastante até na aula de CrossFit. A galera ela quer guardar energia pro WOD, aí negligencia todas as outras partes. Uhum. Sendo que a hora que você vai ficar forte é na parte técnica, a hora que você vai ter a mobilidade é na hora do aquecimento. Sim. E aí, tipo, a galera nunca consegue evoluir no workout porque ele só se importa com o workout. No workout você não vai ficar forte no workout, galera. É a parte técnica que te deixa forte. A parte técnica que faz com que você aprenda o movimento, que você faça os encaixes corretos. Então, às vezes eu acho que a parte técnica é até mais importante que o workout, né? Não adianta você tentar fazer um desempenho se você não tem um padrão mínimo de movimento, se você não tem uma força mínima. Então, muitas vezes a galera negligencia o que é mais importante Sim. na aula. E é por isso que às vezes a galera não evolui, né? Eu acho que a gente podia achar um equilíbrio nessa etapa, né? Sim, sim. Então, por exemplo, no aquecimento, vamos levar a sério? Vamos. Toda técnica é pra bater PR? Todo santo dia? Não é. Então, a técnica é pra você prestar atenção. É pra você colocar aquela velocidade que tá faltando. É pra melhorar a sua base. Pô, eu vejo o primeiro power levezinho, os pés aqui. Aí o segundo power tá aqui. O terceiro power, a perna tá aberta, a joelho entrou. Então, realmente, a evolução tá na técnica. Sim. Não precisa bater PR todo dia, toda semana. Leva a sério a técnica. Escuta. Pô, eu não tô conseguindo reproduzir, coach, o que você tá falando. Quando você escutar, então diminui um pouquinho a carga e vamos tentar de novo. Baixa o seu ego. Baixa a sua carga. Putz, agora fez sentido o que você falou, coach. Legal. Sua evolução tá aí. Agora, a cereja de bolo do condicionamento tá no workout. Agora você vai dar o seu máximo. Sim. Você vai arrebentar nesse workout. Aham. E respeita a carga. Se o coach falou, olha, pra você colocar a intensidade, não põe esse peso, baixa um pouquinho, vai lá e respeita. Sim. Então, achar esse equilíbrio, eu acho que é fundamental. Exato, exato. E o hook grip, Arthur, tem que fazer ou não tem? Ah, mano. Ó, falei num vídeo. Você conhece alguém que tem um bom LPO? Conheço o atleta XY. Pergunta pra ele se ele faz essa pegada normal ou a pegada gancho. Não adianta, Danilo. Pegada gancho faz evoluir. Ah, mas dói, coach. Então vamos aprender a usar. Primeira coisa, hoje em dia tem esses thumbzinho pra passar no dedão, né? Sim, sim. Essa bandagem flexível. Na minha época era esparadrapo. Passa, que já vai aliviar. A pegada gancho não é pra esmagar o teu dedão, não. É uma leve pressão que você faz. E isso faz o seu antebraço ficar relaxado pra ganhar velocidade. Sim. Agora, com o antebraço aqui, macetado, eu duvido você ser veloz. Exato. Não adianta. Ah, coach, mas eu me sinto desconfortável, coach. Eu sobe lá pra cima, eu não consigo fazer o movimento. Então, escuta muito disso, né? Os desafios, né? Mas tem que ir fazendo, não adianta. Tem. Você só vai se adaptar a algo, galera, fazendo. Não é em um movimento, putz, mudou da água pro vinho. Vai Sim. uma progressão. Você vai, com o tempo, vai se adaptar. Você acha que da primeira vez que nós fez foi maravilha? Foi uma merda. Mas melhorou uma hora. Então tem que ser persistente nesses casos, né, o Arthur? E outra, pô, hoje tu faz um pull-up bom, tu faz um toast bar bom. Era confortável segurar na barra? Aguentar seu próprio peso? Pô, não era. Mas você foi lá, você quis evoluir, você trabalhou. Sim, Pô, no LPO é igual. Faz a pegada gancho, que daqui a pouco você se acostuma. pode crer. Aí, Arthur, falamos na parte inicial de hook grip, explosão. Vamos para as etapas seguintes. Tanto no snatch quanto no clean, né? Que é quase o mesmo percurso, muda a finalização, Exato. né? O high pull. O que você faz, o Arthur, para... Antes do high pull, até vamos falar do quadril. Quando a galera sobe o quadril. O que você faz pra galera ajeitar isso? E queria que você falasse também o porquê que não pode subir o quadril, Arthur. Bom, o porquê? Eu penso no seguinte, se eu tô tentando usar o maior grupo muscular, eu vi um vídeo que tu fez falando disso. Se eu quero subir com esse peso, com o meu maior grupo muscular,
Se eu começo a levantar o quadril estifando, eu estou usando muito mais um do que o outro. Sim, Então eu preciso achar esse ponto de equilíbrio. sim. Nós temos atletas que têm saídas mais altas, outros mais baixas, mas pode ter certeza que ele está usando o máximo dele ali. E é o que é legal pro tamanho de fêmur dele. Ele achou algo confortável. Sim. E ele tem um treinador. Pode ter certeza que ele falou assim: olha, sua saída aqui tá boa. É. Então, assim, o que, que a gente faz? Se eu estou numa aula de CrossFit e eu vejo que tem um aluno iniciante, intermediário, que ele tem essa saída ainda, é o que a gente falou agora há pouco. Diminui um pouquinho o peso. Sim. Vamos dominar essa fase. Isso, desce, volta, ajustou. Sentiu a diferença? Pô, senti porque pegou mais. Beleza. Preciso que você tenha essa sensação mais vezes. Agora, se eu tô num personal de LPO ou numa aula de LPO, aí o que, que eu começo a fazer? Começo a trabalhar mais caixote. Sim. Trabalhar do hang, né? Ou de repente eu faço o hang, se eu não tenho caixa para trabalhar, pausa no hang. 2 segundinhos, executa. Pode crer. Ou dominou. Então, beleza. A fase de transição tá boa. Vamos colocar em prova. Low hang agora. Um dedinho abaixo do joelho. Sim. Vamos ver se ele não vai estifar, se ele vai conseguir passar o joelho e copiar. Pô, tá legal, dominou. Então volta pro caixote. Legal, dominou. Vamos fazer uma saída do chão. Pô, ainda não tá legal, então volta. É uma eterna vai e volta as técnicas. Sim. Mas eu tento ajustar a melhor posição possível. Aham. Agora falando do high pull. Ah, A galera reclama muito no high pull, dificuldade na parte de mobilidade até para manter o cotovelo mais alto, né, para fazer o movimento. Como que você consegue dar os feedbacks para a galera acertar isso? eu vou dar um exemplo putz, senão eu até dava o play no áudio. Aham. O Igão tá fazendo alguns treinos à distância, né? Sim, E aí ele reclamou, pô, Arthur, toda vez que eu faço a puxada do snatch, me dói o ombro. sim. Eu falei, caramba, mano, por que dói o ombro dele, né? O moleque tem uma mobilidade legal. Deixa eu ver seu vídeo. Ah, não, antes de ver o vídeo, eu provoquei o erro dele. Deixa eu ver o seu muscle snatch sem contato no quadril, direto. O que eu vi? O que a maioria faz. Aquela puxada de antebraço e finalizar sem aquela rotação para ter um press. Aí eu mandei o print e falei assim, Igão, tá vendo o que tá faltando aqui? Seu cotovelo tá pra trás da barra, nítido, tá doendo em mim, só de ver. Vamos tentar ajustar o teu cotovelo aqui, assim, assim, assado. Desenhei na foto do print, mandei pra ele. Ele fez esses dias, acho que no feriado. Dou o play aqui pra vocês escutarem. Pô, Arthur, pela primeira vez fiz um muscle snatch, fiz um snatch sem doer meu ombro. Então, assim, algumas pessoas sentem dor porque tá puxando de maneira errada. Tá puxando longe, aí tem aquele incômodo. Então eu começo a mudar a trajetória da barra. Sim. Se permanece essa dor, eu começo a analisar o movimento e converso com o meu aluno. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Tanto pro snatch, que pode ver que a puxada alta do snatch não é nem anatômica, não é legal. Puxar aberto. Pro clean é mais fácil por questões da articulação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é uma puxada de academia. Não é aquela remada. Sim. E eu sempre brinco com eles. Se você tivesse com todos os kettlebells na mão e tentasse puxar, dá? Porra, tu não dá. Então, beleza. Tenta dar um mini saltinho e ver se você encolhe. Ah, eu encolho. Por quê? Porque aquele peso saiu da inércia e eu consigo guiar o peso agora. Sim. Então, no clean e no snatch, é isso. Você usou a potência máxima da sua perna, então a barra tá em trajetória. O que o braço faz? O braço guia. É um encolhimento leve, é uma coisa tipo muito mais natural do que vocês estão fazendo. Sim. Então eu começo a falar isso, ó, vamos trabalhar com velocidade, esquece o peso, velocidade. E aí, encaixou legal? Pô, encaixou, parece que eu nem puxei. É isso. Deixa o teu braço relaxado e guia a barra para onde você quer. É o que eu falo pra galera, é a perna que faz a força, né? O braço ele guia pra onde a barra vai. Exato. Se a barra tá indo pro percurso errado, é porque você tá guiando a barra pro percurso errado. Agora a galera deixa a perna morta e quer fazer tudo a força no braço. Seu braço é um músculo desse tamanho, sua perna é desse. Deixa a perna trabalhar, galera. O braço ele tá aí só pra movimentar a barra pra onde ela tem que ir. Né? Outra coisa também que eu observo, Arthur, quando a galera erra. É porque, tipo, eles até começam lá posturadinho e tal, pra fazer o movimento. Mas só que quando eles vão puxar a barra, eles encolhem. É uma coisa que eu às vezes observo também. É raro, mas acontece também. Começa a puxar, em vez de manter o peito alto e puxar, ele afunda. É outra coisa também que às vezes eu observo quando eu tô dando aula e eu tento... fulano, permanece ainda na posturinha e tal. É por isso que
Por isso que ser coach hoje é uma mágica gigantesca, né? E talvez essa mágica, talvez não, né? Certeza absoluta. Essa mágica não acontece no seu box exclusivamente ou no meu. Sim. É uma mágica geral. É. O coach tem a liberdade de poder mudar. Se ele tá vendo que não tá legal, fulano, hoje você só vai fazer high hang. Eu quero que você abra o peito e execute. Sim. Pô, mas todo mundo tá fazendo saindo do chão? Então, eu preciso que você domine o seu corpo primeiro nessa fase mais alta. E pode ter certeza que na próxima aula, que tiver que sair do chão, eu gostaria que você só mantesse. Sim. Então ele entende que é pro bem dele, que é para uma correção. Se você tá num personal, melhor ainda, você força aquele exercício, um high hang pausado ou os cavaletes mais alto para ele trabalhar isso. Quando o neural dele começa a entender e ele já começa a reproduzir, pronto, agora eu vou dar um estímulo a mais. Vamos pro hang agora. Sim. Vamos pro low hang. Faz do chão. Pronto, fulano. Conseguiu ver o vídeo? Você manteve tudo. Boa. Entendeu? Então eu acho que assim, a mágica de ser coach é essa. Poder mudar o exercício, Sim. sem mudar o estímulo do que ele tá fazendo. E pronto, vamos corrigir isso daí. Pode crer. Ele mesmo vê, porra, coach, resolveu. Pô, confia. Exato. Ô, Arthur, isso é uma dúvida minha mesmo. Queria te perguntar, você citou o high hang, se os caras olímpicos, a saída deles do chão, o PR deles do chão, geralmente é o mesmo PR de hang e de high hang, ou muda? Muda. Pô, se tivesse uma lousa aqui, daria pra fazer um desenho fácil. Sim. Por que a maioria dos alunos falam e se sentem confortável na hora de fazer um high hang ou um hang, né? Sabe quando tem um odd que ele faz aquele touch and go de high hang? Sim, sim. Domínio total da barra, né? E aí ele fala, pô, coach, eu prefiro tanto fazer do hang. Óbvio, porque a coordenação é menor e você consegue pegar um peso legal. Agora, quando você sai do chão, que a coordenação é desse tamanho, pô, por que sua carga ainda é menor? Porque você ainda não dominou a técnica. Sim. Então eu lembro que eu tive um treinador, o Gonzaga falava isso, né? Pô, Arthur, se você conseguiu 40 quilos de high hang em movimentação, tá? Não tô falando de exercícios parados. Sim. Mas se você conseguiu fazer um squat snatch ou um clean de high hang com 40, você já tem capacidade de fazer 50 do hang. Pode crer. Ô, Arthur, viu? Funcionou, né? Vamos tentar low hang. Você já deve estar na casa dos 5, 60. Ó, do chão, sua meta é 70, 75. Então, para cada fase, tem um acréscimo. Pode crer. Mas eu preciso manter minha coordenação. Sim. Senão eu não mantenho esse acréscimo. Então eu tô errado, galera. Porque meus cargas é tudo igual. É que tu é muito bruto, mano. Tu é muito bruto. Não, pode ser que eu esteja fazendo alguma coisinha que poderia dar esse acréscimo, né? Sim. Sim. Porque é tudo igual, minhas cargas. Tanto Jura? no clean quanto no snatch é tudo igual. Tanto de hang, do chão. E olha que gozado. Com essa informação, eu comecei a ter confiança até mais, né? Em mim mesmo. Então, por exemplo, sexta-feira normalmente é aquele heavy day, né? Pra quem levanta peso. É o dia dos clássicos, é o dia de um testezinho ou outro. Então, quando eu tinha teste do cavalete, do hang, ou o normal, o movimento dinâmico do hang, e eu, sei lá, eu batia a carga que eu queria, bom, essa é a explicação. Quando eu fiz o meu primeiro 100 quilos, não foi do chão. Sim. Foi num teste de hang. Pode crer. Falei, caraca, que irado. Mandei, na época eu tava com o Lescão. O Ellison Rosa, mano, treinador monstro. Mandei pra ele, ô Lescão, bati a meta, 100 quilos. Porra, que maneiro, Arthur. Semana que vem, eu lembro até hoje, na semana seguinte, teve o encontro dos alunos do Lescão, no box do Bruno. E aí, era a saída do chão. Então, naquela semana foi um deload, trabalho a velocidade, carga menor. Chegamos na sexta-feira. Quando eu coloquei 100 quilos na barra pra fazer do chão, eu nem tive aquela tremedeira quando a galera vai bater um PR, sabe? Sim. Eu tava confiante. Porque se eu fiz de hang e eu tinha a noção que a minha meta era manter o do chão, foi onde saiu 100, sai 102, 105, porque a confiança tá lá em cima. Boa. Porque o hang já era, meu. O hang é meu. Como que eu não vou fazer do chão? Pode crer. Entendeu? Pode crer. E aí, vamos primeiro pro clean agora, né? Que agora é onde o percurso das barras mudam. No clean front rack, Arthur, vamos desmembrar tudo aí. Parte de mobilidade, como recepcionar a barra. Quando eu tô dando aula, eu costumo dizer, né? Que até parte de high pull tem que estar lá no hook grip. Aí, tipo, no front rack, você pode manter a pegada, né? Mas seu braço está contraído, fica mais difícil de você subir o cotovelo do que com o braço relaxado, você consegue subir mais.
que você dá de coordenada aí pros seus alunos nessa parte de front arc para auxiliar eles quando eles têm dificuldade? Então vamos lá. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: uma boa postura. Aham. Uma boa postura de clean, de squat clean, pra ele não perder a subida. Sabe quando o camarada tá subindo e a barra tá quase escorregando? Sim, Esse cotovelo tá baixo. sim, Então a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: correção. Lá embaixo, cotovelo bem retinho. sim. Se ele tá com a mão aberta ou fechada, eu nem olho pra isso agora. É, Eu quero trabalhar o postural dele. Pô, legal, seu postural tá show. sim. Só que eu ando vendo que você encaixa o seu squat clean e tá com um dedo na barra. Meu amigão, vamos trabalhar a mobilidade. Sim. Você tem mais outros dedos aí. Quando você tiver com 3, 4, de mão aberta, mas beleza, aqui você tem mais do que um só na barra. Sim. Então a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: a postura tá legal, depois eu olho pra mão. Agora, se ele tá se matando com a mão fechada, com o cotovelo pra baixo, aí eu falo pra ele: alivia um pouquinho, pode soltar. É. Ô, legal, subiu. Vamos focar nisso primeiro. E aí depois a gente vê o que tá acontecendo com a mão. Então eu trabalho mais uns pontinhos Sim. da recepção em si, da postura. Aham. E depois eu olho pra esses detalhes da mão, como é que tá, se tá tensionado ou não. Sim, sim. Primeiro eu foco na postura dele. Outra coisa que eu sinto que me ajuda, não sei se você já reparou isso. Além de focar em girar o cotovelo aqui na direção aqui vertical, quando eu faço uma jogadinha aqui de cotovelo pra dentro, eu sinto que eu consigo fazer mais ainda essa subida aqui do cotovelo. Eu não sei se você já testou isso, se Já auxilia. Já passei por uns testes, já fiz. Eu lembro quando tinha testezinho de squat snatch com a pegada de clean. Sim. Meu Deus do céu, a mobilidade. Mano. Então vamos lá. Isso aí foi, o que você falou agora há pouco, né? A particularidade de cada um. Sim. Até nas Olimpíadas. Tem gente que tem um clean um pouquinho mais fechado, tem gente que tem um clean, uma recepção aberta. É muito da particularidade, né? Tem gente que tem aquela torácica um pouquinho mais fechadinha. Eu não vou pedir pra ele abrir, porque daqui a pouco ele não tem nem mobilidade pra sustentar. Já. Então, aí eu concordo da particularidade. Eu já tentei fazer fechado, não ficou Não legal rola. pra mim. Pode crer. E, pô, quer ver um exemplo, um show? Você vê o Marco Túlio. O Marco Túlio já tem uma pegada aberta, né? O próprio irmão dele, o Matheus, Gregório, Aham. tem uma pegada de clean aberto. E aí quando sobe, abertão, sobe, eles abrem mais ainda pra fazer o Sim. jerk. Pô, a mobilidade desse cara é sensacional. Mobilidade e flexibilidade, Sim. né? Então, cara, são particularidades. Sim. Se o aluno tá confortável fechar um pouquinho, beleza. Subiu o clean. Vamos ver se esse seu fechado não vai te atrapalhar no jerk. Sim, Se sim, estiver te sim. atrapalhando, eu preciso ajustar alguma coisinha ou outra. Pode crer. Pode crer. Entendeu? Aí, bom, vamos ir pro jerk, depois a gente fala do snatch, então. Jerkzão, Arthur, como que você coordena a galera? Primeira pergunta que a galera questiona muito. Qual que pega mais peso, no push jerk ou no split? O que você tem a dizer sobre? Olha, tá aí. Tem atleta profissional fazendo push jerk, Aham, tem atleta profissional fazendo squat jerk, sim. tem atleta profissional fazendo split jerk. Uhum, Então vamos lá. No CrossFit é muito mais utilizado o push jerk do que o split jerk. sim. Até no WOD. Você vai fazer um Gracie, você vai fazer 30 jerk com os pés laterais. Você não vai fazer 30 split jerk. É. Porque a intenção é outra. Aham, Agora, por conta do aluno fazer muito mais push jerk do que split jerk, é óbvio que ele vai estar familiarizado em fazer push jerk. E talvez o push jerk, a carga dele está muito maior que o split. sim. Então vamos, beleza. Vamos pensar que é a mesma carga Tá. de split e de push jerk. O cara tem 100 quilos. Sim. Quando ele vai fazer um WOD, ele precisa otimizar o tempo dele. Agora, numa carga máxima, Uhum, o que eu costumo explicar? Você tem o teu tablado lá, né? sim. Quando você abre os pés em tesoura, split jerk, você tem muito mais largura Sim. para manter o equilíbrio. Pode ver que tem split jerk que você sai andando. Aham, Agora, o push jerk com os pés laterais é outro nível de equilíbrio e de mobilidade. sim. Se o aluno tem bastante mobilidade, beleza, fica aqui. Agora, irmão, no push jerk, squat jerk, uma jogada de trajetória errada, Já era. tu perdeu. É, Entendeu? Então, assim, são alertas. sim, sim. Pô, teu aluno tem mobilidade. A trajetória da barra tá legal? Tá confiante? Mantém push jerk. Sim, sim. Agora, um pega mais do que o outro, não dá pra falar, né? Não É muito tem um- difícil você falar isso. Sim, sim, sim. Eu concordo. Quando eu tô dando aula, eu falo pra galera que, tipo assim,
Basicamente, a diferença é, vamos supor, a maioria das pessoas não conseguiria fazer um overhead squat, por exemplo, com a pegada fechada, com a pegada, por exemplo, de um jerk. A maioria, Por causa da mobilidade. por causa da Ok, mobilidade. ok. Já um lunge em overhead, a grande maioria das pessoas consegue fazer. Sim, Então, eu também creio que o que facilita mais o split é essa parte de mobilidade. com Se certeza. você quiser afundar mais na hora de fazer o split, você consegue. Porque não exige tanta mobilidade quanto um squat jerk, que você tem que ir lá embaixo e se faltar já era. E tem essa parte também do equilíbrio, Sim. né? Eu já fiz squat jerk, um cisquinho que você errou já era. É, Não dá pra recuperar. exato. O split ainda você errou, você consegue dar uma andada e tal Você e salva. salvar. Olha só que legal, cultural, né? Pessoas me falaram, porque eu ainda não fui pra fora, não fui pros Estados Unidos, Sim. e eu tenho vontade de ir pra lá e visitar alguns boxes de referência pra ver como é que é passado, né? Sim. O que não falta lá são lugares pra treinar LPO exclusivo, não é CrossFit. E eu tenho vontade. E num California Strength, e um da Filadélfia, que é famoso pra caramba, né? Mas vamos lá. Já me falaram que lá fora, tipo um Invictus da vida, você não tá liberado a fazer um pull-up butterfly, Pode crer. porque exige muito do teu ombro. Sim. Kettlebell swing é o tradicional, até a linha do rosto, não é lá em cima, exatamente para preservar. Sim. Eu já ouvi falar que tem box lá fora que você faz um pequeno teste de mobilidade e pergunta, faz aquela anamnese para ver se tem alguma restrição. E aí, quando o coach vai te dar a aula, ele já sabe algumas restrições. Sim. Então, tem coach, parece que tem lá fora, que não deixam o aluno fazer overhead squat porque não tem mobilidade. Sim. Amigo, você vai trabalhar muito back squat. Ó, hoje tem power snatch, squat snatch, você vai fazer muscle. Porque você não tem mobilidade ainda. Sim. Inclusive na própria apostilas que tem por aí, indicam por questões de saúde, você vai treinar LPO para terceira idade, presta atenção. Se você entrar agora no YouTube e colocar um mundial de master, a galera de 80, 90 anos, por questões de mobilidade mesmo, conforme vai passando o tempo, eles fazem split snatch, Pode crer. porque exige uma menor mobilidade. Sim. Agora, no Brasil, parece que não funciona muito. Você chegar para um aluno, amigão, Isso que você eu não ia vai falar. fazer squat snatch, você vai fazer split, porque sua mobilidade... Não, não, ô coach, deixa eu tentar, porque... Caraca, então aqui a gente é um pouco mais maleável. Tá bom, você vai agachar pouquinho, e aos poucos vamos evoluir. Sim. Mas tem muitos lugares que não deixam o aluno fazer. Você vai fazer split snatch exatamente porque exige uma menor mobilidade. Eu acho que o ideal seria dessa forma, Arthur, porque. Não vou nem. Vamos até fugir um pouquinho da parte do LPO. Vamos falar do CrossFit em si. Vamos supor, por exemplo, chegou um aluno totalmente sedentário, acima do peso. Aí tem corrida, tem caixa. Eu acho que não rola você passar uma corrida, uma caixa para esse aluno que tá com sobrepeso. Porque Stepzinho. uma hora você vai lesionar esse aluno, Opa. entendeu? Você tá sobrecarregando as articulações dele. Só que aí tem pessoa que odeia a corrida, se você falar isso vai ser o mar de rosas pra ela. Mas tem pessoa que adora correr, aí como que você fala, mano, não vai dar pra você correr agora? Lógico que você não vai falar que a pessoa tá acima do peso, mas você tá proibido de correr. Dan, eu acho o seguinte, eu tento mostrar pro meu aluno o nível de preocupação que eu tenho com ele. Sim. Porque eu gostaria que ele voltasse amanhã, eu gostaria que ele voltasse depois de amanhã, eu gostaria que ele voltasse depois de amanhã. Sim. Se ele ficar muito dolorido, eu vou perder esse aluno daqui a pouco. Aham. Então vamos lá. Amigo, como você ainda não completou 2 meses, em vez de correr, tu vai fazer um remo, ou tu vai fazer ali uma bike. Na hora de pular, eu gostaria que você fizesse step. Mas assim, eu tento falar com o maior carinho do mundo, e eu não falo por falar, eu falo do fundo do meu coração. Eu falo, só que é o seguinte, a galera tá pulando, né? Você tá fazendo step. Meu amigo, eu quero que você seja mais rápido que eles. Sim. E eu falo do fundo do meu coração. Pra ele não achar que aquele step, pô, que merda. É. Não, beleza. Eu tô fazendo step agora, mas eu vou tentar ser mais rápido. Você dá pequenos estímulos pro cara, você dá uma meta pra ele. Sim. Então eu tento mostrar uma preocupação. Aham. Agora, se o cara, de novo, não vou entrar em um debate com ele, não, mas eu acho que eu consigo correr. Bom, tudo bem. Então corre menos. Sim. Pode ser? Corre menos. Porque eu gostaria que você não sentisse tanta dor muscular. Eu queria que você voltasse amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Sim. Entendeu? Então eu tento mostrar o meu... De verdade, do fundo do meu coração, um nível de preocupação. Pode crer. E eu lembro que eu escutei num podcast da P9, Uhum. e é uma dura realidade. Você que já visitou outros boxes já deve ter visto algumas coisas. Ou até eu já fiz esse erro, você também. Aham.
O aluno acabou de chegar, você vai lá e pergunta, e aí, fulano, como é que você tá? Ah, tô bem, coach, mas hoje meu ombro tá... Ah, legal. Aí tu pega o seu celular, você tá na profissão errada. É, O que aconteceu com o seu ombro? Quando? Desde quando você tá sentindo? sim. Ah, tá, você viu que hoje tem um negocinho? Vamos mudar? Então, assim, a preocupação tem que estar lá em cima. É. E o aluno tem que perceber, mano, isso daqui é original, isso daqui é verdadeiro, o cara tá preocupado comigo. Ele quer que eu volte semana que vem, amanhã, depois de amanhã. Entendeu? Então, assim, eu tento mostrar a preocupação. Sim, sim. Agora, se ele quiser, de qualquer maneira, tá bom, então faz um pouco menos, por favor. É, Né? foda. É o jogo de cintura, né? É fogo. Eu sinto muito isso, principalmente corrida ainda dos males menor, que a galera aqui no Brasil não é muito fã de cardio, né? Então você ainda consegue driblar. Mas o ginástico, velho. E eu falo pra galera que o ginástico, o LPO, diferente do LPO, que você consegue moldar o peso que você tá colocando na barra, no ginástico você não consegue moldar. Você não consegue tirar uma perna pra fazer um Não ginástico. vai ficar mais leve. Entendeu? Então, pra mim, o ginástico ele lesiona até mais que o LPO, não por conta de que ginástico seja uma atividade ruim ou boa, mas eu acredito que por conta disso, de às vezes a pessoa não tá com a composição ideal adequada. Por exemplo, a menina que tá uma perna desse tamanho, o bracinho desse tamanho, como que ela vai sustentar aquela massa toda num braço que não tem força suficiente? Vai sobrecarregar alguma coisa ali e vai acabar lesionando, né? Concordo. Então, é difícil, às vezes, você tentar controlar nesse sentido, assim, de tipo, ginástica, etc. Mas eu acho que também serve pro mesmo exemplo. Eu mostro um nível de preocupação. Sim. E aí eu levo o estudo pra pessoa. Por exemplo, técnica de pull-up. Fulano tá acima do peso, sedentário. Pô, coach, quero tentar. Meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar esse camarada? Sim. Então vamos lá, amigo. Esse pull-up que a galera tá fazendo, que é o beat swing, Sim. eu preciso que você tenha uma barra na força, né? Um strict pull-up. Quando você tiver um strict pull-up, você consegue fazer 2, 3 desse. Sim. Jura, juro. Mostra pra mim, faz uma barra na força. Ele não vai fazer. Você entendeu? E amigo, não sou eu falando. Se você quiser, eu pego a própria apostila da CrossFit. Se você quiser, eu pego qualquer estudo. Precisa ter um na força pra fazer o balanço. Caraca, entendi, coach. Então, beleza. O que eu preciso fazer? Vamos fazer umas remadas aqui na argola. Quero que você fique aqui, ó, segurando um pouquinho o seu peso na argola. Sim. Legal. Que mais? Nós temos outros movimentos. O próprio toast to bar. Sim. Coach, quero aprender esse movimento. Puta, tá bom. Eu vou te ajudar a balançar, pequenininho, e só hoje. Por quê? Porque o dia que você tiver 15 abdominal canivete sem quebrar numa velocidade boa, você tá pronto pra fazer um desse. Putz, meu canivete ainda não tá legal. Então, beleza. Vamos tentar dominar por etapas. E outra, eu preciso que você fique sustentando o seu próprio peso corporal 15 segundos. Dá? Coach, ainda não. Então, beleza, eu tô te ajudando. Eu vou te ajudar. Sim. Vamos fazer esse, aquele, que vai ajudar esses pontos. E na próxima aula é capaz que a gente já dê pra dar uma evoluída. Sim. Pô, legal, mano. O cara tá preocupado comigo. Ele quer que eu evolua. E beleza. Agora, eu já vi e não é legal. Ô, amigo, você não tá pronto pra isso. Vamos fazer outro. Machuca tu escutar na frente de todo mundo que eu não tô preparado, porque eu já fui aluno. Sim. Eu já fui um cara que fugia da ginástica. Porque eu lembro das minhas primeiras aulas, vindo do jiu-jitsu, tendo medalha de campeonato de jiu-jitsu, eu morri em 8 flexões. Pode crer. Mas como assim, mano? Eu morrendo em 8 flexões? Como assim eu não consigo fazer uma barra na força? Pois é, eu nunca fiz treino de força. Só ficava no tatame. Entendeu? Então eu tive um coach legal, Arthur. Vamos dominar a barra na força. Quando você dominar, você tá pronto. Pode crer. Então hoje eu tento passar o mesmo cuidado pro aluno. Inclusive, cuidado com as palavras. Sim. Que talvez é o que falta pra maioria também. Pode crer. Pode crer. Vamos voltar lá pro jerkzão, Arthur. Vamos. Falamos sobre o... antes de eu falar ainda a próxima parte, eu queria, por exemplo, queria dar um exemplo meu. Ainda naquele assunto de, tipo, o que dá, pega mais, etc. O meu jerk, ele é maior que o meu clean. Se eu fizesse do hack. O meu jerk, o meu PR é 170, o meu clean era 160 na época, né? Aí já passou pela sua cabeça que, tipo, vamos supor, o meu clean jerk ele já foi 150 kg. Teoricamente, se eu faço 170 de split, eu conseguiria fazer 150 de push, certo? Será que às vezes essas pessoas que fazem o push nas Olimpíadas é porque eles têm um PR muito maior, talvez de split, saindo do hack e tal, e aí eles fazem pra correr menos risco?
Quando é push jerk, não o squat, né? O squat aí a galera domina mesmo, mas o push. O que eu já vi treinadores falando? Eu já vi falando que é mais rápido a tua entrada, já que você não precisa espaçar os pés, Sim. né? Então a gente tem aquele americano CJ Combs fazendo só push jerk. Sim. E a entrada dele é muito veloz. Uhum. Se você olhar rápido, fala, não, ele desenvolveu. Ele nem ganhou altura, não é possível. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa para um treinador definir isso é aquela conversa com o atleta. Tá legal, não tá legal? Pô, você estagnou no split jerk. Quer tentar um pouco push? Putz, quero. Ô, coach, eu acho que tá... O treinador, eu acho que tô mais confiante, tô mais veloz. Então, beleza, vamos ficar nele. Sim. Então, envolve outras variações. O despassar é rapidinho, os pés já estão ali na posição. Tem gente que nem espaça, né? Tem gente que já só abre, lança e entra. Então, assim, tem algumas variações. Agora, sobre o push jerk que tá maior que o clean, eu já vi treinadores falando que é isso mesmo. Sim. Eu lembro do... Quando eu treinava mais forte para campeonato, que o meu squat clean era 135, o meu front squat era 200 kg. Então, o dia que eu batesse um PR de clean, eu tinha certeza que eu jogava pro alto. Porque perna eu tenho. Pode crer. Então, até uma carga nova. Arthur, hoje você vai tentar 150 de clean. Bom, beleza, eu preciso puxar forte e entrar rápido. Porque eu tenho perna pra subir. Meu front squat tá lá em cima. Então, eu já vi treinadores trabalhando até separado. O período do jerk, o jerk do cara tá lá em cima. Aí depois ele trabalha clean. Quando ele chega numa competição e ele testa aquela carga, meu, a confiança do cara tá lá em cima. Porque, meu, tá no ombro. Eu já subi. Eu vou conseguir jogar. Né? Então, assim, períodos e períodos, atleta e atleta, mas numa regra ideal, o jerk acompanha o clean. Eu não posso ter um clean aqui e um jerk aqui. Tem coisa errada aí. Né? Mas então, no caso aí desse cara aí do CJ Combs, aí ele compete, faz o push jerk. Talvez saindo do hack, possa ser que o split dele esteja maior, saindo do hack do que o push, e ele faz o push apenas para segurança? Talvez seja exatamente por causa da economia do agachamento, né? Sim. Tem treinos aí que os atletas estão com aquele jerk hack, né? Ou aquele jerkzinho, o jerk box, né? O cavalete. Sim. Ele só tira, encaixa um, tira, encaixa dois. Pode crer. Possivelmente para trabalhar aquele movimento específico, a explosão, a jogada, a direção da barra. Em vez de ter que fazer o clean, agacha, joga. Como tem períodos que você só tira do hack um front, um jerk. Sim. Então, assim, talvez em questões de economia de perna, o movimento isolado seja até mais alto. Pode crer. E aí, Arthur, vamos falar agora do jogou pra cima. Tem muita gente que também erra achando que quando a barra tá lá em cima, ela tem que ficar no ombro. Na realidade, ela tem que ficar na escápula, né? Às vezes quando a pessoa tem mobilidade, você falando, já consegue corrigir, mas às vezes falta mobilidade para a pessoa, né? Da escápula e tal, e aí ela não consegue fazer esse encaixe. Como que você vai se lidar com essa situação? Já apareceu bastante dessas dúvidas aí, né? Então, o que a gente costuma falar? Eu costumo falar, o meu treinador Lescão, já vi o Hoffman falar, que hoje também é um baita treinador, ele tá até no Pinheiros hoje. Então, vamos lá. Os músculos que recepcionam a barra acima da cabeça. Costas, cintura escapular, aí vem o posterior de ombro, tríceps, ok? Então, se o aluno tem mobilidade para fazer esse encaixe legal atrás da orelha, é aqui que ela fica. Não é na frente, senão você vai sair andando ou vai perder essa barra, né? Mas eu fiz até um vídeo, uma época, mostrando a foto do chinês, o Lu Xiaojun. Sim. Ele de frente tem um corpo atlético, né? O abdômen trincado, o peitoral dele, o ombro dele, legal. Agora, pega uma foto de costas dele. Parece uma costa de bodybuilder. Todo definido, cheio de fibra nas costas. Sim. Entra no YouTube do Squat Journal, que é a rotina da seleção chinesa, e olha quantos movimentos eles fazem de força para tríceps, cintura escapular, trapézio, remadas em geral. Então, já vi até eles fazendo handstand, né? Mas muito. A ginástica faz parte. Sim. Aliás, o que a gente estava falando do muscle snatch, se você parar na posição de muscle aqui, e só me colocar de ponta cabeça, é um handstand, entendeu? Eu falo. Então, faz muito, dependendo do período, a ginástica faz parte do treinamento do levantador de peso olímpico. Sim. O atletismo faz sprint, sprint trocando a direção rápida,
saltos na caixa, pliometria, né? Mas, assim, focar nos músculos das costas, para ter uma melhor estabilização. Tem um exemplo que o Lescão usou, é top, eu uso até hoje. Dá um PVC pro aluno e manda ele segurar esse PVC acima da cabeça, ou com a pegada de snatch, ou com a pegada de jerk. Coloca ele de costas pra galera. Galera, vamos imaginar que isso daqui é uma pirâmide de ponta cabeça. Olha a base retinha e olha os braços dele, aonde se encontra? Na cintura escapular. Sim. Então, esses músculos das costas que vai te ajudar a recepcionar. Pode crer. Tem alguma coisa aí que você acha que a gente deveria falar sobre o jerk ainda, Arthur? Olha, o jerk, a primeira coisa, eu também falo pra saltar. Sim. Exatamente para ele tentar trabalhar com mais potência na Sim, perna. sim, E aí sim, depois a gente vamos espaçar de outras maneiras. Mas assim, a primeira coisa que eu falo pro aluno e tento corrigir ele é o seguinte: a barra ela é lançada para cima, apoiada no ombro. Você vê bastante por aí o aluno tem uma postura legal, faz o dip, o cotovelo dele já abaixou e tá verdade. empurrando. Tem que arrumar isso em primeiro lugar. Com isso você consegue arrumar a trajetória da barra. Aí já é meio caminho andado. Sim. E aí depois é trabalhar as recepções. Mas o foco principal seria isso. Tentar fazer a força com a perna e não com o braço antes da hora. Tem muita gente que... Eu até falo pra galera, aqui você não mexe em nada. Trava e fica estátua. É a perna e o braço que mexe. Aqui é travado, do jeito que começou e termina. É isso e mesmo. tem muita gente que vai lá, desce, na hora que vai lançar, perde toda a postura. Aí acabou o A barra movimento. escorrega, né? Tu mostra o vídeo pro aluno, Vai do ombro, vai pro peito. É, aí é isso acabou o mesmo. movimento, não tem mais jeito. É. Agora vamos pro snatch, Arthur. A gente já falou a parte de saída e tal, que é muito semelhante ao clean. Antes da gente falar da parte de recepção, eu queria fazer uma pergunta que muita gente tem dúvida, que é relacionada à abertura. O quanto abrir a pegada? Então vamos lá. A gente tem algumas posições que elas não quebram, né? Independente da escola. O que seria isso? Saída com as costas seladas, peito aberto. Independente da escola, é igual para todo mundo. Sim. Agora, se a recepção é para cá, para lá, aí nós temos as particularidades. Sim. Mas existem algumas posições que não quebram. Uma delas, da largura, é a barra começar a tocar o teu quadril. Nem na barriga perto do umbigo, nem lá embaixo, no quadril. Só que eu já vi aluno que com essa posição, quando a barra tá em cima da cabeça, ele não consegue agachar, porque a barra fica bambeando. Ele fala, caraca, preciso ajudar esse cara agora. Como ele ainda não criou umas costas forte, o que eu falo pra ele? Baixa um pouquinho. Fecha a tua pegada só um pouquinho, um dedinho pra cada lado. Coloca lá em cima, agacha. Pô, coach, tá mais firme. Beleza. Faz um pouquinho com essa daí pra você ter domínio. Então eu falo pra ele pegar mais fechado. Só que também tem um aluno que pega fechado, que a barra tá na coxa, ele faz o dobro de força e de altura. Sim. Aí eu falo, vamos tentar abrir um pouquinho e ver se você mantém esse padrão? Ele abriu e conseguiu manter todo o padrão. Eu falei assim, então beleza. Vamos tentar utilizar essa pegada agora. Pode crer. Então, assim, padrão. Se eu tivesse que dar como é feito na minha clínica de LPO, pô, 20 alunos, 30 alunos. Galera, aqui, padrão. E pode ter certeza que eu vou andar um por um e vou dar um feedback. Sim. Então, na linha do quadril, a barra, Pode pra crer. gente começar a trabalhar. Sim. É uma parada que eu falo, Arthur, não sei se você concorda, mas a galera tá lá, por exemplo, com a barra lá no chão, etc. Aí eu falo, galera, a recepção lá em cima, você tem que ter a mesma mobilidade que você tem quando você vai fazer uma passagem de bastão. Se você nem consegue passar o bastão, você não vai conseguir recepcionar de maneira efetiva a barra lá pra cima da cabeça. Então, quando você vai pegar a barra, galera, abre o máximo que der, contanto que você não perca a força da sua pegada. Porque às vezes quando você abre demais também, você acaba com a força da pegada. Aí não tem Às vezes nem... até escapam uns dedos, né? Aí não tem nem o que fazer também. Abra o máximo, desde que você consiga manter a pegada firme, com força 100% para puxar. Isso é para um geral, né? E depois você parte para especificidade. Você acha que é legal também essa abordagem? É legal e eu ainda acrescentaria um ponto. Sim. Essa passagem tem que ser levemente confortável, porque é o primeiro passo da segurança. Caso eu tenha que perder um snatch para trás, eu consigo, solto e vou para frente. Sim. Agora, se eu tô travado, não consigo, essa barra vai ficar na minha linha. Não é legal salvar. Sim. Então, esse é o primeiro ponto da segurança. O esporte é tão seguro que me permite esses erros. Sim. Então, concordo com o seu ponto e ainda acrescentaria o ponto da segurança. Show.
aproveitando que você falou sobre soltar a barra a hora que errar, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos. Galera, às vezes, deixa de fazer o movimento com medo de errar e do que possa acontecer. Como que você trabalha essa parte aí com a galera? Bom, vamos lá. Hoje na Crown, a Crown e o Marcelo, que começaram essas aulas específicas de LPO, hoje ele, veio conversar comigo. Pô, Arthur, vamos tentar montar um protocolo junto, você tem mais experiência que eu. Meu, o Marcelo, além do coração gigantesco, a humildade desse cara é sensacional. Sim. E no box antigo que eu trabalhava, eu também programava os treinos. Sim. Primeira coisa, vamos trabalhar recepções. Push press das costas. Power snatch balance, sem precisar agachar tudo. Snatch balance. E aí depois os movimentos clássicos, né? Então vamos supor que o aluno tem uma boa recepção. O que eu preciso falar para ele? Que o snatch não é uma loteria. 2 eu acerto, 4 eu erro, 1 eu acerto, 2. Eu preciso entender a trajetória da barra para ficar confortável em uma recepção. Por que muita gente tem receio? Porque não são todos que ela encaixa no mesmo lugar. Às vezes eu distancio muito e aí na hora que eu tô agachando ela tá pronto para me levar para trás. Não é legal, eu tenho medo. E eu concordo. Aí é onde a gente trabalha os pontos mais altos. Um pouquinho de deep snatch, high hang, né? Deep quando eu falo deep, é que ficou popular no CrossFit fazer o high hang com o ombro para trás, né? No levantamento de peso olímpico, o high hang é com o ombro para frente, para poder combinar tronco e perna. O deep, né, que é do power position, o ombro para trás para você trabalhar só perna. E é um dos melhores exercícios para trabalhar trajetória. Quando ele começa a entender que a barra não distancia e ele começa a ganhar confiança, ele começa a agachar melhor. Sim. Né? Mas assim, se um aluno tem um receio, eu começo a tentar ajudar ele de alguma maneira. Ou eu fico um pouquinho atrás dele, sem peso. Caso ele tenha que soltar a barra, eu vou segurar ele, a barra, eu seguro só a barra e ele cai no chão, eu dou uma boa distância, né? Mas assim, eu preciso fazer com que ele entenda como é que funciona a trajetória e aí ele ganha confiança. É por isso que a escola Burgner ensina a trabalhar os agachamentos em 3 posições diferentes. Coisa que eu aplico na minha clínica de LPO. O power mais alto, aquele power um pouquinho mais baixo, o power no limite. Afinal, o power e o squat eles têm que ser igualzinho. Sim. O power é a habilidade de frear o squat. Né? Então, quando ele entende essa trajetória, ele começa a perder o medo. Sim. Agora, quando ainda não tá legal, e vamos supor que a aula de hoje é saindo do chão e tá no meio de um odd, ele não quis escutar uma direção de, faz menos coordenado, faz mais alto. Eu preciso falar para ele diminuir a carga, para preservar a segurança dele, por aí vai. Né? Então, para trabalhar a segurança do aluno, posições mais altas. Sim. Aí, daqui a pouco, sozinho, ele se sente à vontade de dar caminho para a barra, ir pro hang ou pro chão. Mas, tipo assim, beleza, treinamos toda a técnica, etc. Só que, às vezes, até com nós que tem mais experiência, às vezes acontece de errar um movimento ou outra e a barra passar. Só que a gente sabe se virar se isso acontecer. A gente sabe andar pra frente e pra trás. E tem gente que não. Você chega a ensinar isso em aulas, tem que ensinar, etc. tem que ensinar. Sim. É óbvio que tem aulas e aulas para ensinar. A aula tá com tempo tranquilo, putz, o odd é curtinho, a técnica eu tive a liberdade de poder montar ela, eu ensino. Sim. A gente põe colchonete aí no chão, né? Porque, deixar a barra cair também não é muito legal. Mas eu ensino. Pra frente, soltou, você tá pra trás. Passou do ponto, solta e dá o meio passinho, o saltinho pra frente. Exatamente pra ele aprender a soltar, igual um back squat. Pô, mulherada vai agachar, joga o cabelo pra frente, deixa a barra lá atrás, solta, fica lá embaixo, põe um pouquinho peso, aprende a soltar. Me dá um toque aqui quando a mulherada joga o cabelo por cima da barra no agachamento. Meu Deus do céu, vai moscar isso aí, velho. E no squat você faz isso também? Porque no power ainda acho que é mais fácil você se livrar. No squat que eu acho que é a dificuldade, né, de maior. Você chega a fazer esse trabalho também de andar agachado? Chego, principalmente se o aluno tem força, que dá pra colocar aquelas anilhas que dá pra soltar no chão, eu mando ele fazer um overhead, e aí eu falo, começa a soltar pra trás, dá um saltinho pra frente. Pode crer. Ou, o que eu já vi, você passa um elástico preso no rack, né? E deixa a barra bem no meio desse elástico. Você tá segurando o elástico e manda ele soltar e ir pra frente, né? Então, precisa ensinar, sim, como salvar, como se livrar daquele movimento e falar pro amigo, se você tiver numa competição, você tá com aquela adrenalina lá, quer salvar, beleza. Agora, nas aulas,
Eu não peço, e aliás, eu tento até evitar que ele faça o squat snatch e saia andando. Sim. Não, isso não é legal. Não é legal pro seu braço, não é legal pro cotovelo. Vamos fazer bem seguro. Sim. Fez o movimento, sentiu que vai andar ou ela tá pra frente, solta. Não sai andando com a barra. Segurança em primeiro lugar, Pode crer. né? E vamos lá para a recepção agora do Snatch. Quais os pontos assim que você tem para ressaltar para galera que quer recepcionar, melhorar a barra lá em cima da cabeça, tem dificuldade, e tem galera que tem medo de a barra vai cair na minha cabeça e tal. O que você tem de dica aí para galera? Vamos lá, a gente trabalha medos e medos. É, coisa que eu falo até nas clínicas de LPO. Você consegue sustentar o teu corpo numa prancha? Ah, consigo, com o braço estendido? Com o braço estendido. Pô, legal. Você faz handstand push-up? Faço, eu fico de ponta cabeça na parede. Falei, amigão, então se você fica de ponta cabeça e consegue sustentar o teu corpo, essa barra vazia você vai conseguir também. Tá bom, beleza, entendi. Então vamos entender alguns pontos. A barra tem que chegar o mais vertical possível. Aí foi o que eu te falei. Push press, para eu entender o quanto vertical esse lançamento tem que ser. Aí depois eu começo a trabalhar, se for o caso, de pés fixo, power snatch balance. Ou, ganhou confiança? Vamos fazer agora o power snatch balance espaçando? Vamos. Legal, dominou. Então agora a gente vai fazer aquele power no limite, onde o joelho e o quadril tá na mesma linha. Coach, dominei, tô seguro, a barra não tá chacoalhando nem nada. Então agora você tá pronto para fazer um snatch balance completo. Mas os domínios, mobilidade, overhead squat. Aí depois vem os push press, power snatch balance, o snatch balance completo. Quer dar um desafio pro aluno? O snatch balance dele tá legal, tira os pesos, manda ele fazer drop snatch balance, que é só aquela queda veloz. Eu não jogo ela pro alto. Então eu sigo essa escadinha aí dos movimentos. Pode crer. Arthur, outra dúvida minha agora. Isso não é relacionado à galera iniciante, mas a galera avançada mesmo, que já tá com o movimento bem feito, etc. Snatch balance. Até quando eu tava treinando, lembra na época que eu tava treinando com o Leandro e tal, que você me dava as dicas e tal dos movimentos. Quando ele me passava snatch balance, ele falava pra eu faço lá o movimento, pá, travo pra depois agachar. Por que que a galera faz assim se a ideia do snatch balance é você aprender a recepcionar a barra melhor embaixo? Não faz mais sentido você dar o salto e já buscar lá embaixo do que você travar e depois fazer um overhead squat? Assim, eu até concordo que faz sentido se eu entender que na hora que eu executar o snatch, eu agacho mais rápido que ela e eu espero ela vir com tudo. E não é isso que acontece. Sim. Né? Eu faço um movimento, eu tô com o cotovelo travado e eu continuo agachando com ela. Sim. Então, se você for traduzir ao pé da letra snatch balance, o que é? É equilíbrio de arranco, né? O nosso arranco. Sim. Então, eu também gosto de ensinar um cotovelo veloz, domina a barra e não precisa pausar. Sim. Fez, dominou, continua agachando. Pode crer. É óbvio que com mais carga vai te forçar a entrar um pouquinho mais embaixo. Sim. Mas essa despencada rápida dá para trabalhar, só que com menos carga. Sim. Exatamente para eu começar a ter domínio, começar a ter segurança, perceber que se eu lançar retinho eu não vou perder equilíbrio. Sim. Agora, quando o trabalho é de força, que o snatch balance dá para trabalhar com 110% do seu arranco normal, do seu snatch, aí não dá não, amigo. Não dá para descer rápido e esperar aquele tijolo vir. Você precisa jogar, dominar e continuar agachando. Não precisa pausar. Sim. Mas eu faço com continuidade. Entendi. Entendeu? Com cargas mais elevadas é mais complicado. Preciso do domínio. Pode crer, pode crer. E deixa eu ver. Tem algo mais que a gente poderia ressaltar aí nos levantamentos? Olha, acho que a gente já abordou recepção, trajetória, puxa, não puxa, como é que faz, encolhe, não encolhe. Uma coisa que eu gosto de ressaltar muito, inclusive nas minhas postagens. Escute mais seu treinador. Sim. Todo dia não é dia de PR. Entenda que a programação foi criada para você melhorar alguma coisa. E normalmente, quando você faz uma posição nova, por exemplo, fazer squat snatch de pés fixo, não pode espaçar, a saída já é maior. Pode ter certeza que cada técnica que é escolhida, ela vai deixar em evidência algum vício teu. Então, entenda que você tem aquele vício para trabalhar, trabalhe ele, técnica em primeiro lugar,
eu entendo que você é forte. Pô, dá pra ver visivelmente o meu aluno, você é mais forte. Mas domina a técnica primeiro. Sim, sim. Mobilidade em primeiro lugar, técnica em segundo lugar. Terceiro, escute o teu coach. E aí depois a gente conversa do que você quiser. Como é que sai aqui, como é que sai ali, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Aham. Entendeu? Mas esses três primeiros, pra mim, assim, é a primeira página de um livro. Pode crer, pode crer. E uma coisa que eu queria falar também, Arthur, para fechar, a gente falou bastante das técnicas, dos movimentos principais, né, do levantamento de peso. Aham. Só que a galera acha que eles vão ficar fortes só fazendo os movimentos, né? Vou ficar forte de snatch fazendo só snatch. Quando na realidade você tem que fazer os básicos, agachamento, deadlift, etc. E a galera às vezes não dá tanta ênfase para essas coisas quanto eles dão para a técnica do movimento. O que você tem para passar de dica aí pra galera? Eu vou passar algo que eu passei na pele. Quando eu entrei no Palmeiras, eu já tinha um agachamento alto e meu agachamento era maior que meu deadlift. Sim. Então, como eu tive que fazer trabalho de puxadas, fazer snatch pull, clean pull, no déficit, em cima de uma anilha, então eu passei isso na pele. Então, o que eu falo pra galera? Você quer melhorar seu squat snatch? Para de fazer ele. Vai fazer o high hang. Vai fazer combinações. Hang pull, hang power. São combinações. E realmente preciso da força. E quando eu falo força do levantamento de peso, força do CrossFit, é agachamento, deadlift, né? Ou no LPO, as puxadas. Só que eu tenho os meus acessórios. Exato. Eu tenho as remadas curvadas, eu tenho a remada chinesa. Eu vejo o atleta fazendo o strict pull-up com a pegada de snatch na nuca. Não é para qualquer um que você pede isso, mas os acessórios. Porque eu lembro que quando eu comecei em 2017, que eu ainda não tinha um treinador, eu agachava porque achava legal. Era o que eu via os atletas fazendo, é o que eu conseguia traduzir, né? Você entrava nos blogs lá da Turquia, lá da Rússia, você via que fulano agachou com tanto, e eu nunca vi informações de puxada. Eu nunca tinha visto. Ah, fulano puxou tanto hoje. Sim. Então, na minha cabeça, era só agachar e fazer o movimento. Então, eu sofri na pele, que precisa fazer os outros movimentos. As puxadas, puxada alta, os acessórios em si. Porque os acessórios, eu preciso proteger minha lombar, meu glúteo, meu posterior. Então, eu preciso fazer um pouco isolado. Entendeu? Musculação, galera. É. Vocês não gostam, mas tem que fazer também. É a base. Tanto para LPO quanto para ginástica também, né? Para proteger justamente aquilo que a Sim. gente tá falando, de se pendurar e tal, ter um ombro forte para sustentar Uhum. você, ter um braço, bíceps forte para te sustentar. Então é necessário também fazer um pouquinho de musculação, galera. Porque vocês não gostam, seus safadinhos. Ó, e só uma observação. Os antigos bodybuilder, o próprio Arnold Schwarzenegger, Sim. ele fez um filme antigo no qual ele fez o papel de um levantador de peso olímpico Sim. da União Soviética. Você pega o Franco Columbo, Aham. que foi campeão Mr. Olímpia, pega os vídeos e foto dele. Ele fazia movimentos de levantamento de peso. Sim. Então o halterofilismo veio junto com a musculação. Andou junto, Então, assim, Sim. trabalha. Tem que trabalhar. E tem algo aí, Arthur, que a gente deixou de falar? Cara, acho que a gente abordou todos os pontos aí em pouco tempo. Quem escuta parece que até é fácil. Pô, então eu não entendi o que é pra fazer. Não é bem assim. Mas eu acho que a gente falou de tudo. Tá? A teoria você já sabe, agora bora botar em E prática. prática. Uma pergunta para os dois, na verdade. Quando vocês começaram a enxergar o lance que você falou da PNL, de lidar com diversas pessoas diferentes, né? Estímulos diferentes, visões diferentes também, que nem vocês comentaram de, eu acho que eu consigo fazer isso, não preciso fazer essa etapa que você está falando. Quando na carreira de vocês enxergaram que também era necessário trabalhar isso, né? Porque eu não sei se isso é passado na faculdade ou num curso específico que vocês fizeram, de Bem lidar pouco, com né? as pessoas também, quando vocês começaram a ver isso. Cara, tipo, no fim das contas, a gente tá lidando com clientes ali. Então, por mais que a gente esteja ensinando algo e tal, a gente. É como se a gente estivesse em um local que a gente tem que conquistar essa pessoa todo dia. Tem dias que você tá menos receptivo, tem dias que você tá mais receptivo. Mas, no geral, você tem que ter um pouquinho desse tato, tanto de saber como falar com o aluno,
quanto até para ensinar também, você se fazer entender, né? Aquilo lá que a gente tava falando, de tipo, falar vários termos técnicos e o cara não entendeu nada. O aluno não é obrigado a saber. Exato. Outra coisa também, que né, às vezes você tá lá ensinando, aí você fala, dá um comando pro aluno, ó, faz tal coisa. Por mais que tenha várias coisas que o aluno tem a consertar, às vezes você dá só um comando. Aí chega um aluno do lado, não, você tem que arrumar isso. Você deu 300 comandos pra pessoa, a pessoa não vai fazer nenhum direito. Dá um comando, a pessoa acertou, ó. Beleza, melhorou. Agora vamos acertar isso daqui. Dá outro comando, dá um comando de cada vez, por mais que tenha 300 coisas pra pessoa acertar. E eu acho que é isso, né? Conforme você vai vivenciando a coisa, você vai aprendendo aos poucos. Mas eu acho que é necessário também, às vezes, você fazer até para você se aperfeiçoar, como em tudo que você quer se aperfeiçoar, você fazer, às vezes, um curso relacionado a isso, ler um livro. Na minha faculdade se falava muito sobre o Corpo Fala, né? O livro, que é, pô, best-seller. E acho que é de vital importância, por mais que, tipo, às vezes a pessoa fala, mas não tem nada a ver com educação física. Tem, sim. Se você aprender a observar mais as pessoas, você acaba tendo esse tato e vai melhorando conforme o tempo, né? Eu acho assim, eu acho que tudo na vida é uma venda. Uhum. Então, se você é médico, se você é um educador físico, você lida com pessoa. Sim. Pô, tu já foi numa consulta que o médico não olhava na tua cara, Então. assinou um papel lá, vai embora daqui. Pô, que merda. E eu também já vi professor que veio, ó, faz 3 de 10, 3 de 15 ali e daqui a pouco tô indo embora. Por mais que ele tenha autoridade, às vezes a pessoa não se sente confiante. Não é legal. Não é legal, as coisas mudaram. Uhum. Antigamente não tinha tanto médico, eu tinha que ficar com aquele cara. Antigamente, você não gostava da aula do seu faixa preta, do seu sensei? Porra, não tem pra onde ir. Porque se eu for pra outro lugar, eu não sou bem recepcionado, porque eu veio de outra academia. Hoje não. Hoje, se não é legal pra mim, eu vou lá e troco. Sim. Então, eu comecei a aprender e ver que eu preciso tratar bem aquele cara todo santo dia. Sim. E não é uma coisa forçada. Então, tem um outro livro legal que minha própria esposa leu primeiro que eu e me indicou pra ler, é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E esse livro fala do quê? De empatia. Sim. Calma aí, você tá falando aqui com o braço apoiado na mesa e eu quero fazer um negócio com você, eu começo a copiar o que você tá fazendo. Que adianta eu querer fazer um negócio com você tá falando e eu tô aqui, ó. Sim, fechadão. Sim. Não, vamos conversar a mesma linguagem. Então, assim, eu tive um lado bom, que eu comecei no jiu-jitsu. E no jiu-jitsu não dá pra ensinar meia boca, porque ali é o teu pescoço que tá valendo, é o teu braço. Não dá pra ensinar de qualquer maneira. Tem que ensinar legal. Então, quando eu fui pro CrossFit, galera, pega a barra e joga pro alto agora. Vamos por peso. Vai pra merda, pô. Tem um porquê, vamos ensinar direitinho. Sim. E aí, depois, abrindo a cabeça, foi o que você falou, porque a faculdade te dá 1000 ferramentas. Mas talvez não é aquela ferramenta pra lidar com a pessoa. Porque a pessoa também tem problema. Não adianta eu falar, ô coach, tenho medo. O que é? Medo do quê, mano? Vira aí. Não é legal. Sim. Então, calma aí, vamos conversar. Qual é o teu medo? Vamos fazer um pouco menos hoje, então? Então, a empatia em primeiro lugar. E isso talvez não é ensinado em muitos lugares. Mas é uma coisa que dá pra treinar. Então, ir atrás de curso... eu conheço professores que têm uma didática boa com 2 cursos. E eu conheço professores que têm 17 cursos e não tem uma didática legal. Então, o que é legal esse cara fazer? Procurava, vai fazer um curso de oratória, aprende a falar, aprende a se expressar, ou vai fazer um cursinho de teatro, busca evoluir. Não é só ficar naquele meio, buscando 1000 cursos. Eu acho que tem que expandir um pouquinho. Sim. Isso daí serve para todo mundo. Pro médico, pro dentista, pro educador físico, pro advogado. Sim. Aprender a lidar com pessoas. Exato. Galera, bate-papo show. Fiquei feliz demais o Arthur ter vindo, porque além de o profissional que ele é meu parceiro, né? Então, sempre bom recepcionar. Além das pessoas que você não conhece, ter visões novas, né? Como que é aqui no podcast. Quando você tá aqui do lado a lado com o parceiro, é melhor ainda. Então, eu queria agradecer a sua presença, Arthur. Eu que agradeço o convite. Desde a primeira hora aí que eu chamei ele, o cara falou, opa, tô contigo pra qualquer coisa, Danilo. Vou pra pular da ponte, eu pulo com você. Tamo junto. E isso daí é fundamental aí, pra mim é importante demais. E eu já tinha te falado isso, né, no privado, mas fico feliz demais com as proporções que você tomou aí, com
o quanto você evoluiu desde a época que a gente se conheceu e que você evolua cada vez mais. Amém, aí. amém. Nós, né? Sim, Você sim. também, seu podcast, o trabalho que você já faz também Sim. há bastante tempo. Agora a gente tá enveredando aí na mesma caminhada, né? Tô começando também, aprendi com o meninão aí a, a trabalhar mais a... Eu já tinha essa visão, né, de trabalhar as redes e tal, mas eu não botava em prática, né? Falava, tem um monte de gente que ensina agachamento, tem um monte de gente que ensina deadlift, você só mais um ensinando. Mas eu acho que é necessário fazer isso e agora eu tô Com certeza. botando foco nisso Inclusive, daí. se você estiver vendo, ô, professor, bota pra fora também. Tem público pra todo mundo. É, então, exato. E siga o meninão aí pra, se você quer ficar pro no LPO, o Arthur é underline ou é ponto? Arthur? Underline. Underline LPO, siga lá o meninão que é várias dicas diárias aí pra vocês, tá, Show. galera? Obrigadão. Valeu, Arthur, tamo junto. Quer falar uma palavrinha final aí pra galera? Acho que ficou isso e só complementando, né? Se você tem esse plano na cabeça, meu, coloca em prática. Deixa pra depois, não. Você deve ter os seus sonhos aí, você escutou do Danilo. Pô, mas é só mais um ensinando. Ensina do teu jeito. Sim, Bora. sim. Tem essa de próxima vida, não. É É agora, isso, é pô. agora. Tamo junto, galera. Valeu.